Olá, turma 1 de Diversidade Étnica e Cultural da Medicina. Agora eu me dirijo ao grupo 4 de nossa atividade de problematização, que dentro da temática geral de preconceito, discriminação e estigma na saúde, escolheu o tópico estigmatização e iniquidades na saúde. Esta atividade ocorreu no último dia 4 de setembro, em sala de aula. E esta é a devolutivo feedback para a atividade que vocês me enviaram. Então, o grupo 4 é composto por Andressa, Nunes, Caroline, Maitê e Mike. Nesse trabalho apresentado, vocês escolheram uma temática que envolve vários fatores identitários que são marcadores de desigualdade social, que foram pessoa em situação de rua, que era o paciente da situação que vocês retrataram, uma pessoa de cor, raça negra e uma pessoa que era soropositivo para HIV. Então, há aí uma interseccionalidade. Então, vamos ver o que vocês escreveram, como elaboraram a situação problema e, a partir daí, desenvolveram os passos da problematização, definindo os pontos-chave da situação, depois indo à literatura, buscar subsídios teóricos para desenvolver a explicação da situação e também apontar soluções com base nesse estudo que vocês fizeram. Aqui eu vou fazer a leitura do trabalho, já fiz uma leitura inicial e aqui vou fazer uma leitura que aqui minha assistente vai ler, né, para aliviar um pouco aqui a minha garganta. Grupo 4. Estigmatização e iniquidade em saúde. O paciente Patrick Silva, 35 anos, negro, em situação de rua, portador do vírus HIV. É admitido na unidade de pronto atendimento apresentando dor nas costas, taquipneia, dispneia, tosse associada com secreção de aspecto denso e amarelado, febre intensa e confusão mental. Observação da realidade. Problema. Ao chegar na unidade, Patrick relata o direcionamento de olhares tortuosos para com ele, desde o acolhimento até a atuação dos profissionais que o atenderam. No momento inicial, até mesmo durante a triagem, o paciente relata o estigma em relação ao seu nome e à condição em que se encontra. Desde quando Patrick é nome de morador de rua? Perguntaram-lhe, em tom de deboche e entre risos, seguido por uma sequência de perguntas relacionadas com a presença de ISTS. Quando ele relatou ser soropositivo, logo foi pressuposto pelos profissionais que o paciente seria usuário de drogas ou homossexual. Hipóteses essas que foram prontamente rebatidas por ele. Além disso, Patrick relata também que, ao se dirigir ao consultório médico, sentiu uma certa frieza e indiferença por parte do médico, o qual teceu comentários que reforçaram os estigmas antes pressupostos pelos profissionais da triagem. Ademais, presenciou, ainda, atitudes preconceituosas por parte dos enfermeiros,
os quais apresentaram receio em realizar procedimentos com materiais perfurocortantes. Pontos chaves diante do exposto. Podemos perceber que há categorização, rotulagem, estereotipagem e rejeição social, conceitos que estão intimamente relacionados ao preconceito e ao estigma, resultando, assim, em discriminação e iniquidade. Menos preconceito. Atitude fortemente enraizada que considera as diferenças como fraquezas. Glossário DEI, menos estigma. Está associado a uma conotação negativa e depreciativa. Enquanto processo social que reduz o acesso à saúde por parte de indivíduos e grupos afetados. Instituto Fiocruz, 2013, menos discriminação. Consiste em uma ação ou omissão que dispensa o tratamento diferenciado a uma pessoa ou grupo de pessoas, em razão de sua pertença a uma determinada raça, cor, sexo, orientação sexual ou outro fator. Associação Portuguesa e Apoio à Vítima, 2020, menos iniquidade. São carências determinadas socialmente que condicionam a existência de pessoas, grupos e populações, as quais são caracterizadas por desigualdade de acesso, ou ao não acesso a bens materiais, patrimônios humanos, responsáveis por proporcionar um patamar de vida humana digno. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2016. Teorização: a população em situação de rua é um público crescente nas cidades, refletindo uma sociedade excludente e desigual. Existem diversas barreiras para essas pessoas, como negação de seus direitos sociais e cidadania, além de negação ao acesso à saúde. Dentro do contexto da saúde destaca-se, principalmente, a tipificação desse grupo. A tipificação de pessoas em situação de rua como pessoas sujas, perigosas, de aparência descuidada, usuária de drogas e portadoras de doenças sexualmente transmissíveis é comum na sociedade. Essas acepções aumentam a barreira e o distanciamento entre as pessoas em situações de rua da população em geral, incentivando o preconceito e a discriminação. Esses estigmas transcendem a barreira social e chegam ao atendimento em saúde, pois ao ter conceitos e pensamentos formulados sobre determinados grupos, os profissionais agem de maneira excludente, deixando de ouvir o paciente de forma adequada e prestar um atendimento integral e de qualidade, levando à destruição do direito e cidadania dessas pessoas, além do abandono do tratamento e desassistência, afetando seu acesso à saúde. Tal situação leva à iniquidade em saúde, uma vez que o atendimento integral que é oferecido a essas pessoas é diferente do que é oferecido à sociedade como um todo. É sabido que o percurso de indivíduos em situação de rua, desde a admissão até a alta, é estigmatizado e discriminatório, o que impacta na oferta de cuidados em saúde. Nos estudos de Boltanski, 1971, esse refere que a relação médico-paciente é permeada por forte componente socioeconômico, visto que os pacientes em situação de rua recebem um tratamento extremamente diferenciado e altamente discriminatório. Além disso, a própria admissão, nos serviços de saúde,
do grupo social supracitado é rotulada e negligenciada, haja vista a grande carência de acesso à atenção primeira. Como é descrito por Chervinsky et al. 2017. Hipóteses de solução e aplicação à realidade diante de tal cenário, fazem-se necessárias mudanças sociais por parte dos profissionais envolvidos, a fim de mitigar as iniquidades e estigmas durante a oferta de cuidado em saúde, bem como garantir a adesão do paciente ao tratamento, sendo elas 1. Profissionais. Desenvolvimento da escuta ativa. Capacitação continuada de cuidado a populações excluídas e articulação do cuidado longitudinal, por meio de projetos com o C. Terminando aqui o texto, faltou apenas uma pequena parte. Por meio de projetos com o Centro POP, o CREAS e com a equipe de consultório na rua. 2. Paciente. Em curto prazo, tratar o quadro de pneumonia do paciente e solicitar exames para maiores cuidados, a fim de diminuir os sintomas. Médio prazo e longo prazos, cuidados com o HIV, o compartilhamento de informações sobre a doença, solicitando a ingestão, né, do coquetel, que é o tratamento antirretroviral. E aqui vocês colocaram a referência, a fonte, Brito, Cláudia e Silva, Leni Nascimento, da população em situação de rua, estigmas, não, eu vou ler aqui novamente, Brito, Cláudia e Silva, Leni, nascimento da população em situação de rua, estigmas, preconceitos e estratégias de cuidado em saúde, publicado na Revista de Ciência e Saúde, em que ano aqui? Não tem aqui o ano. Esse é o trabalho que vocês citaram. Na verdade, vocês citaram outros trabalhos, mas colocaram apenas a referência deste, cujo título é População em Situação de Rua, Estigmas, Preconceitos e Estratégias de Cuidado em Saúde. Então, a autora é Cláudia Brito e Leni Nascimento da Silva, que são do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. E o trabalho foi publicado em 2022 na revista Ciência e Saúde Coletiva. Então, a situação que vocês trouxeram é uma situação de extrema relevância, que, digamos, se relaciona a esses fatores importantes, né, que é, como eu afirmei antes, a situação de rua de soropositivos para o vírus HIV e que chegam a nossos serviços de saúde. Antes de entrarmos no cerne dessa discussão, que vocês já apresentaram, mas em termos de nós estamos lidando aqui com a vida, né, nesse contexto clínico de um serviço de atenção à saúde, e eu gostaria de ressaltar a importância de abordar essa temática sensível, com a necessária empatia. E são questões que muitas vezes essas pessoas menos favorecidas socioeconomicamente, elas enfrentam, e são desafios inimagináveis,
nas suas jornadas. E a AIDS, infelizmente, ainda é uma realidade em nossa sociedade e os pacientes soropositivos, principalmente aqueles que vivem em situação de rua, enfrentam uma série de obstáculos adicionais para obter uma atenção à saúde, né? Cuidados adequados e dignos em saúde. Então, vocês analisaram essa situação e essas questões, né, sob o prisma da iniquidade, da estigmatização, e identificaram desafios e propuseram soluções para melhorar a assistência a esses pacientes. Então, vocês exploraram como a estigmatização e a iniquidade podem se manifestar no atendimento em saúde a pacientes em situação de rua soropositivos para AIDS, para HIV, e discutiram esse caso real, né, de uma vivência de um paciente no nosso sistema de saúde. Além disso, vocês refletiram sobre como algumas soluções poderiam ser úteis e poderiam ser eficazes e que também poderiam fazer parte de políticas que fazem, algumas das soluções que vocês apontaram, fazem parte de políticas de saúde atuais e estão, digamos assim, muitas vezes sendo descuidadas, sendo muitas vezes negligenciadas. Então, vocês apresentaram inicialmente uma breve contextualização sobre essa situação e depois vocês analisaram o caso que vocês elaboraram. E assim, é importante destacar bem as barreiras para esses pacientes, as barreiras no atendimento. Ou seja, o que esse paciente ele enfrentou para ser atendido ou no seu próprio atendimento em saúde. Que foram desde a falta completa de acolhimento até atitudes preconceituosas e ações discriminatórias que o paciente precisou suportar para nessa busca de atenção à saúde. Vocês não mencionaram se era um contexto clínico de uma unidade básica de saúde, né? Então, mas a gente imagina que foi e que esse paciente foi atendido pela equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família, que eu preciso aqui revisar porque realmente aqui eu não me lembro como vocês colocaram. E além disso, foi minha assistente que leu aqui, né? Ao chegar na unidade, foi numa unidade de pronto atendimento, é isso? Foi unidade de pronto atendimento. Então, ao chegar na unidade, esse paciente se defrontou com essas situações. Então, muitas vezes, os profissionais de saúde desenvolvem uma compreensão profunda da vida de seus pacientes. E são pacientes que eles veem todos os dias e vê como a sociedade funciona, né, com uma desigualdade muito grande, de uma forma que prejudica sistematicamente os cidadãos, né, mais vulneráveis. Então, esses profissionais que são da atenção à saúde pública, eles trabalham muito próximos desses grupos socialmente excluídos. Então, eles têm a responsabilidade
de defender e agir, digamos, em nome desses pacientes, né? E por esses pacientes. Então, a gente percebe que, na prática, a situação pode não ser essa que seria idealizada. Então, um médico que trabalha numa unidade de saúde da família ou numa unidade de pronto atendimento. E esse médico, ele pode atender, né, tratar uma pessoa com pneumonia, usando antibióticos, aconselhando para que ele retorne, se os sintomas piorarem. E se a mesma pessoa com pneumonia for uma pessoa em situação de rua, usuário de drogas ilícitas, injetáveis, e que dorme mal, não é? Aí a atenção precisa ser diferente para que se consiga a equidade, né? Porque aqui o tópico foi estigmatização e iniquidade, ou seja, iniquidade, falta de equidade. Então é preciso que se ofereça uma atenção diferente para pessoas que não são iguais. Então, esse médico ou essa médica, ou esse enfermeiro ou essa enfermeira, podem tentar garantir também para essas pessoas acomodações, podem ser albergues, né, dos poderes públicos, como aqui em João Pessoa, né, existem vários, e fornecer informações sobre como ela pode obter refeições, ajudar também a localizar um profissional de apoio à situação do paciente, à situação em que ele se encontra, por meio até do serviço social. Discutir também o armazenamento seguro de medicamentos, possivelmente também planejar uma revisão clínica precoce desse paciente em condição de vulnerabilidade. Então, as medidas existentes assim que poderiam ajudar esse paciente tão vulnerabilizado, eu diria marginalizado, precisam ser buscadas para que ele obtenha a equidade. Então, a exclusão social e a inclusão social em relação à saúde são medidas que todos os clínicos, todos os médicos devem conhecer, porque nós vamos nos defrontar na prática com muitos pacientes nessa situação. Então, observar e verificar digamos, o grau de exclusão social em que essa pessoa atendida vive, quando ele vem ao serviço de saúde, pode permitir que se monitorize o seu estado ao longo do tempo e potencialmente pode também possibilitar certas intervenções de saúde que podem reduzir a exclusão social dessa pessoa. Então, e também isso pode demonstrar que as políticas de saúde e as intervenções do sistema de saúde que são destinadas a essas pessoas tão vulneráveis socialmente e excluídas podem trazer benefícios tangíveis. Então, é importante que eu só senti falta na análise de vocês essa questão, né, de não só avaliar a estigmatização, mas também a iniquidade inerente à situação dessa pessoa e medidas que pudessem também enfrentar e compensar essa carência imensa que essa pessoa tem. Essa pessoa, ela vive, né, sem nenhum tipo de suporte social ou algum tipo de suporte social muito fraco ainda. Então, é preciso pensar também em como combater essas iniquidades. Então, não seriam medidas que, quer dizer, seriam as mesmas medidas que são
proporcionada para pessoas que não estão em situação de rua, mas também outras medidas a mais, né, como essas que eu citei, para que essa pessoa possa conseguir a equidade e evitar essa iniquidade. Então, é isso só que eu tenho a observar, alunos do grupo 4. Então, foi uma situação também muito bem elaborada, foi muito bem escrita a discussão e a teorização, embora só tenha tido uma das referências apresentadas ao final, mas eu não exigi referências. E essas referências que vocês mostraram, uma referência acadêmica, né, científica, de um estudo publicado pela revista Ciência e Saúde Coletiva, né, uma revista de alto impacto, e indexado pela Cielo. E só lembrem dessa questão de também enfrentar a iniquidade, portanto, com outras medidas adicionais que o paciente merece ter para que possa ter um pouco de equidade. Mas a nota foi a nota máxima, porque o feedback é feito no sentido de que vocês observem o que poderia ser, digamos assim, ajustado na análise de vocês, né? Mas que o trabalho em si foi excelente, o trabalho que vocês apresentaram. Então, parabéns a todos e a todas desse grupo 4.